Se você está com dificuldade ou querendo saber as principais diferenças entre o bloco cerâmico e o bloco de concreto, nesse vídeo eu vou te mostrar as principais diferenças para você escolher corretamente o seu tipo de alvenaria. Aposto que vai te ajudar muito essas informações. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal, sou o engenheiro Pedro Rodrigues. Será que compensa utilizar bloco cerâmico ou bloco de concreto? Quais as principais diferenças? E nesse vídeo eu vou te mostrar as principais características. Primeiro ponto que nós temos que pensar são dois materiais diferentes. O primeiro, que é o tijolo cerâmico, ele é feito com argila. Já o bloco de concreto, ele vem na sua composição utilizando agregados e também o próprio cimento. Essa é a informação mais simples que nós conseguimos fazer visualmente para diferenciar ambos os materiais. Eu separei três características do tijolo cerâmico que você não pode esquecer. A primeira é boa estanqueidade à água. Nós vamos ter menores limitações no projeto arquitetônico, já que com esse tipo de material é muito fácil fazer a modelagem da nossa alvenaria. Já o terceiro tópico que você não pode esquecer, então presta atenção, anota aí, é a possibilidade de reforma que fica muito fácil com esse tipo de material. Se você pensa em fazer algum tipo de reforma lá no futuro ou está planejando em fazer algum tipo de reforma, esse material é ideal para você que deseja fazer esse tipo de mudança. Já o bloco de concreto, as três principais características que nós vamos ter em destaque é a rapidez na fabricação. Se você comparar a fabricação do tijolo cerâmico e do bloco de concreto, o bloco de concreto tem uma maior vantagem, já que nós temos alguns tipos de formas e processos de fabricação que conseguem fazer em grande escala esse tipo de material, além de uma precisão exata. Esse daqui é o nosso tijolo cerâmico. Se você prestar atenção, esse tipo de material tem 8 furos e ele é vazado. Por qual motivo que ele é vazado? Daqui a pouco eu vou te explicar. Agora, se eu pego um bloco de concreto, você consegue perceber o tamanho da dimensão? Esse bloco aqui também, ele é vazado em ambas as faces. Isso que eu quero te mostrar. Aqui nós conseguimos uma boa produtividade dependendo do tamanho do bloco que nós vamos utilizar. Só para sanar uma dúvida de vocês, quando nós temos esse tipo de material vazado, nós tiramos aquela massa interna que não tem necessidade. Aqui no caso, são blocos e tijolo sem função estrutural. Isso possibilita um menor peso para a edificação quando nós deixamos esse material vazado, já que a principal função é vedação. Fazendo gancho, você deve estar se perguntando: Pedro, mas qual que é o rendimento de ambos os materiais? Se nós formos trabalhar com tijolo de 9 por 19 por 29, nós vamos gastar aproximadamente 17 tijolos para fazer 1 metro quadrado. Agora, se for o bloco de 14 por 19 por 39 centímetros, pessoal, nós vamos gastar aproximadamente para fazer 1 metro quadrado 13 tijolos. Aqui nós temos a diferença que para fazer 1 metro quadrado, dependendo do tipo de alvenaria que você escolhe, nós podemos ter um maior ou menor rendimento. Nós temos um vídeo aqui no canal específico, onde eu te mostro passo a passo em como determinar o rendimento a partir do material que você escolhe. É um cálculo muito simples, muito tranquilo de você fazer. Basta você fazer a escolha do material e ter as dimensões. Vou deixar esse vídeo passando aqui nos cards, mas depois você assista que tem informações importantes nesse vídeo. Já essa próxima característica é muito importante dependendo da região do país que você mora, que é a questão do desempenho térmico. Mas afinal, Pedro, o que é essa questão do desempenho térmico? A troca de calor entre os ambientes internos e externos, principalmente em determinadas estações do ano, inverno, verão, isso conta muito para o desempenho térmico. Uma forma bem fácil de você compreender sobre o desempenho térmico, a capacidade térmica acaba influenciando na quantidade de calor que entra no ambiente para mudar a sua temperatura. Mas adivinha quem que é o principal responsável por essa troca de calor? Justamente é a densidade do material. Nós precisamos de um material com uma boa espessura, um material que não permite passar determinada quantidade de calor, o que pode afetar na questão de temperatura e sensação térmica dentro desses ambientes. Aqui você consegue perceber que o tijolo cerâmico ele consegue se adaptar às melhores variações de temperatura.
Já o bloco de concreto, ele tem uma maior retenção de calor. Essa é a diferença entre o tijolo cerâmico e o bloco de concreto fica mais ou menos em 2 graus Celsius. Se nós falamos sobre as principais diferenças, rendimento, desempenho térmico, qual que falta ainda, Pedro? A questão do desempenho acústico. Às vezes você tem aquele vizinho barulhento, ou às vezes você não gosta de barulho, é importante você prestar atenção na escolha do seu material. E esse desempenho acústico vai acabar envolvendo as componentes desse material. Questão de fabricação, quais materiais foram utilizados para a fabricação desse material e a forma que esse material é colocado na alvenaria. A forma de você medir a quantidade de ruídos nesses ambientes é a partir dos decibéis que esse ambiente acaba absorvendo. Se for um bloco vazado cerâmico ou um tijolo cerâmico e a sua espessura for de 9 centímetros, nós vamos ter argamassa de 1,5 em cada face, a sua massa aproximada ali vai ser de 180 kg por metro quadrado. Agora, quando nós fazemos a medição dos decibéis, esse tipo de alvenaria consegue 41 decibéis. Então guarde esse valor. Agora, se for um bloco de concreto vazado com espessura de 14 centímetros, revestimento de 1,5 em ambas as faces, a sua massa lá no final vai ser de 230 kg por metro quadrado. Agora, quando nós vamos fazer a medição dos ruídos nesse ambiente com a utilização desse material, nós vamos ter de 45 decibéis. Então acaba gerando que o bloco de concreto permite uma maior passagem desses ruídos, embora a diferença seja pouca. Entre as nossas principais justificativas que nós podemos ter aqui é a composição, a fabricação do bloco de concreto. Se você perceber, nós temos cimento e também os agregados, seja brita, seja pó de pedra. Outro ponto é a questão da espessura e da área vazada desse bloco de concreto, o que vai permitir essa passagem de ruído. Se você está gostando do vídeo, já se inscreva no canal que tem muito material bacana que vai te ajudar em projetos, execução de obra e para você que deseja construir. Inscreva-se aqui abaixo. Fazendo um apanhado geral sobre o bloco de concreto, aqui nós vamos precisar para fazer a fabricação a matéria-prima, cimento, agregado, água e algum aditivo que pode dar alguma determinada característica, seja permeabilidade, seja a questão de cura desse bloco de concreto. Nós vamos ter uma série de blocos de concreto e cada bloco vai ter a sua função. Só que aqui nós podemos utilizar o bloco canaleta para fazer a verga e a contraverga. Só que no interior dessa canaleta nós vamos precisar colocar algumas barras de aço para fazer o papel de verga e contraverga. Principal aplicação, janelas, portas, nós já falamos aqui no canal. Se tiver alguma característica específica, você pode consultar na NBR 6136, que vai tratar sobre blocos vazados de concreto simples. Como dito, o bloco de concreto tem uma agilidade no seu assentamento. E quais são as aplicações do bloco de concreto, Pedro? Nós podemos ter em muros, bases e também em alvenarias. Agora, essa é a cereja do bolo. Quando você for comprar esse tipo de material, fica atento na qualidade dele, principalmente na secagem desse material. Às vezes você compra um bloco mais barato, mas quando ele chega na obra, ele está todo esfarelando, o que não é tão interessante na obra. Agora, o tijolo cerâmico ele é feito de argila e água, são as principais matérias constituintes. Uma dica que eu te dou, se for área interna, ou seja, dentro da residência, é interessante você utilizar tijolos com largura de 9 centímetros. Depois que você faz o acabamento, coloca o reboco, todas as partes do acabamento, esse tijolo vai ter aproximadamente uma espessura de 14 a 15 centímetros. Agora, se for o contorno, parte externa da edificação, eu aconselho que você pegue um material com uma largura maior, 14 centímetros ou mais, que vai te ajudar muito na questão do desempenho térmico e também na questão acústica. Só que esse material tem um ponto específico que ele acaba utilizando um pouco mais de argamassa na hora do seu assentamento. Então é importante levar isso em consideração nos custos. E falando em custo, o tijolo cerâmico tem de 25 a 30% de perda em comparação com o bloco de concreto. Mas Pedro, por que ele tem essa quantidade enorme de perda? Quando você não sabe a origem desse material, principalmente do processo de queima, nós podemos ter dimensões erradas, podemos ter peças tortas,
peças com fissuras, o que acaba não sendo interessante na hora de fazer o assentamento, então temos que fazer o descarte dessas peças. Quais são as aplicações desse material? Podemos ter em alvenarias, muros e principalmente em fechamentos. Fazendo recordar viver de todas essas informações que eu te passei, eu separei as principais características, um resumão que vale o seu like. Então aqui nós vamos ver a questão da resistência mecânica. Qual que é melhor? Bloco de concreto ou tijolo cerâmico? Aqui quem sai em destaque é o bloco de concreto por ter uma maior resistência. Mas preste atenção que nós temos bloco com função estrutural e sem função estrutural. Quando você for comprar esse bloco de concreto, eles vão te apresentar blocos com classe A, B e C. Nós temos um vídeo específico, vou deixar passando aqui nos cards para você, onde eu te falo com detalhes sobre a questão da resistência. Mas e a questão do peso? Quem tem maior peso? Bloco de concreto ou tijolo cerâmico? E eu já te mostrei na prática que o bloco de concreto ele vai ter um maior peso em relação ao tijolo cerâmico. E a questão de custo, Pedro, quem tem o maior custo? O bloco de concreto ele acaba tendo maior custo devido ao seu processo de fabricação, os materiais que é necessário para produzir esse bloco de concreto. Mas isso não é um ponto específico que nós temos que levar em consideração na escolha. Temos que olhar a questão do rendimento. Às vezes nós gastamos mais tijolos cerâmicos, o que acaba gastando uma maior quantidade de peças. Por outro ponto, o bloco de concreto acaba gastando uma menor quantidade de material, o que acaba beneficiando no custo final. Na data de hoje que nós gravamos esse vídeo, o tijolo cerâmico está saindo por volta de R$ 1,15 e o bloco de concreto de R$ 2,80 a R$ 3,00. Quando se trata sobre isolamento térmico e acústico, ambos materiais atendem, porém, se você quer um material com uma melhor característica, o tijolo cerâmico ele tem uma maior vantagem nessas duas categorias. Essas são as principais informações que você precisa ter noção na hora de escolher o seu tipo de alvenaria. Deixa aqui nos comentários se você já decidiu se você vai querer utilizar bloco de concreto ou tijolo cerâmico. E eu te faço convite para você se inscrever no canal, visitar o nosso site e seguir lá no Instagram. Nós somos mais de 200 mil pessoas compartilhando conhecimento. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!